Bom dia! Bom dia! Bom dia, Anderson! Bom dia, professor Léo! Bom dia, igreja! Bom dia! Bom dia para você de casa. Mais uma vez estamos aqui, na verdade, estudando a palavra de Deus e juntos, unidos, orando e intercedendo. Amém! Bom dia para você que está em casa. Mais uma vez estamos juntos pela graça e o poder do Senhor Jesus. Que coisa boa é acordar de manhã e estudar a palavra do Senhor Deus, encher o nosso coração para que o nosso dia possa estar cheio de bênção do Senhor Deus, não é, Anderson? Amém, professor, exatamente. Que maravilha que nós estamos aqui e você junto conosco também. Louvado seja Deus, que seu coração se encha de alegria, de fervor diante de Deus ao você estudar a palavra de Deus. Tenha certeza nisso. Lembrando de uma frase que eu gosto muito: você não nasceu para perder, você nasceu para vencer em nome de Jesus. No final desse dia, pense nisso. Tudo que você faz é porque Jesus está em você e você vence por Ele, pela graça de Deus. Mas, Anderson, antes de nós orarmos, eu gostaria de mandar aqueles abraços que eu amo muito para você que está em casa, para você que nos acompanha. É muito importante falar isso para essas pessoas, para que eles possam se sentir junto conosco de verdade, não é? Então eu gostaria de mandar um abraço para uma pessoa que ela disse que não é adventista, mas ela disse que já se sente adventista. Amém. E ela pede oração pelo esposo dela, que é batista. Ela disse que para que nós possamos estar orando por ela, nós vamos estar sim orando por você. E o nome dela é Maria Silva Campos. Nós vamos estar orando por você, tá bom? Creia que Deus há de fazer um milagre na tua vida. Acredite. Também um abraço para uma pessoa que se chama Gil Comidinhas Saudáveis. Muito bem, ele disse: manda um abraço para mim aí da escola de profeta. Comidinha saudável. Então, olha, um abraço para você. Venha conhecer a escola de profeta. Venha cá e nós estaremos para receber você, tá bom? Um abraço para você, bem grande aqui do seu servo, Léo. Então, um abraço também para Fabiana dos Santos. Ela pede oração para que Deus possa atuar na vida da família dela. Um abraço para você. Eu mando um abraço para você e mando um monte de oração para você aqui da Escola de Profeta, tá bom? Deus te abençoe e te fortaleça. Também um abraço para quem? Para Cláudia Sofias Mendes. Sabe de onde ela é? De onde, professor? Lá da França. Da França, nossa. Que legal, né? França. Olha o alcance que... Um abraço para você, tá bom? Um abraço poderoso. Nós vamos estar orando para você. Ela disse que tem acompanhado o ano bíblico e cada vez que vai acompanhando o ano bíblico, mais ela vai aprendendo de Deus, mais e mais, e vai passando para outra pessoa. Que Deus te abençoe, tá bom? Um abraço também para Nalva Oliveira. Nalva Oliveira diz que ama demais de paixão fazer o ano bíblico, que está acompanhando conosco, e ela pede um abraço para você, um grande abraço, tá bom? Com muita alegria no seu coração. Tenha certeza, lembrando da frase que eu falei: você não nasceu para perder, você nasceu para vencer todos os obstáculos pela graça e o poder do Senhor Deus. E o último abraço para Elizabeth Pereira, lá dos Confins, Minas Gerais. Ela pede um abraço e oração para você, que nós aqui da escola, nós vamos orar sim por você, que Deus te abençoe, te fortaleça e que Deus abençoe todos que estão aí em casa, que Ele enche vocês com o poder do Espírito Santo. E nesse momento nós vamos fazer o que, Anderson? Vamos orar ao nosso Deus, na verdade? Exatamente. Convido vocês que estão aqui em casa e você também que está aí para nós orar e falar com o nosso Deus. Você pode fazer essa oração, Anderson? Com certeza, professor. Vamos se ajoelhar e você de casa, ajoelhe junto conosco. Nós oramos ao nosso Deus. Oremos. Querido Deus e amado Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esse dia maravilhoso que temos, Senhor. Te agradecer, ó Pai, por cada pessoa que está aqui em nossa casa e também cada pessoa que está assistindo, Pai. Que o Senhor venha derramar as suas bênçãos sobre essas pessoas. E venha derramar também, ó Pai, o seu Santo Espírito. Esteja com essas pessoas que mencionamos, e não só elas, ó Pai, mas todas as pessoas que assistem, acompanham e estão junto conosco no ano bíblico. Que o ano bíblico, ó Pai, possa ser para sempre, até o Senhor voltar. Pedimos, ó Pai, pelos nossos pecados, por perdão deles. Em nome de Jesus, amém. Professor, agora eu vou para uma parte que eu gosto muito também, professor. Bom. Que é louvar o nome do nosso Deus. Aleluia. Sabe, professor, todos os dias estamos aqui estudando a palavra, estudando o Espírito de Profecia, você aí de casa também, porque queremos que Jesus tome a nossa vida nas mãos dele. Queremos que Jesus seja o nosso guia. Então nós iremos cantar o hino de 196, ao Jesus me tomar a mão. E que esse possa ser o seu desejo.
lábias turvos há em que busco em vão o semblante de meu Jesus. Mas em meio às trevas vislumbro a luz, ao Jesus me tomar a mão. Ao tomar minha frágil mão, ao tomar minha frágil mão, sinto vir do além força em seu poder. Ao Jesus me tomar a mão. Quando as forças faltam no jornada e me vem tentação vulgar, sinto a fé voltar e me animo então ao Jesus me tomar a mão. Ao tomar minha frágil mão, ao tomar minha frágil mão, sinto vir do além força em seu poder. Ao Jesus me tomar a mão. Quando a noite vem e não posso ver, que caminho seguir então? Fulgurante luz vejo resplender, ao Jesus me tomar a mão. Ao tomar minha frágil mão, ao tomar minha frágil mão, sinto vir do além força em seu poder. Ao Jesus me tomar a mão. Quando o instante atroz derradeiro enfim for chegado também a mim, há de estar em calma meu coração, ao Jesus me tomar a mão. Ao tomar minha frágil mão, ao tomar minha frágil mão, sinto vir do além força em seu poder. Ao Jesus me tomar a mão. Louvado seja Deus, como é bom louvar o hino de agradecimento ao Deus eterno. Gostaria de fazer uma pergunta para você, você que tem decorado os textos bíblicos, o que você tem achado? Qual é a sensação de estar decorando o texto? Coloca aqui, comente, deixa seu comentário para que nós possamos ver a sua experiência. E hoje nós vamos decorar o texto que está lá em Atos 2,4, que você possa pegar a sua Bíblia também, não é, Anderson? Com certeza. E o Anderson vai fazer a contagem para nós. Isso, vamos lá? 1, 2, 3. Atos 2:4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Atos 2:4. Atos 2:4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Atos 2:4. Atos 2:4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Atos 2:4. Todo mundo afiado, né, professor? Amém. Rapaz, amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Lembrando da frase que eu te falei, você não nasceu para perder, você nasceu para vencer. Amém. Pense no dia de hoje. Fique conosco agora ao estudarmos o ano bíblico. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia. Amém. Bom dia. Bom dia. Olha só, aqui estamos nós de novo com esse grande privilégio, estudar a Palavra de Deus. É sempre uma grande bênção e tenho certeza que esse dia vai ser mais que especial para você, que você está estudando a Palavra de Deus logo pela madrugada. E nós temos essa certeza porque nosso dia se torna diferente aqui, né? Estudar a Palavra, a Bíblia logo de manhã
e recapitularmos junto. Isso é uma grande bênção. Então vamos para a nossa recapitulação e antes disso vamos fazermos uma oração junto? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por sua presença, obrigado pelos louvores que já podemos cantar a Ti, que o Senhor os tenha aceitado como vindo do fundo do nosso coração, que sejam a expressão do nosso sentimento. Pai, que as palavras que nós lemos e agora iremos recapitular neste momento possam também encontrar guarida em nosso coração e transformar a nossa vida. Dê-nos a sua presença em nome de Jesus. Amém. É bom tomar conselhos de outras pessoas ou isso é algo ruim? Depende do quê? O que pode fazer você ter um conselho ruim ou ter um conselho bom? Depende da pessoa. Quais características que uma pessoa deve ter para nos aconselhar de maneira correta? Ser temente a Deus, ter sabedoria, ser humilde, o que mais? Experiente. Alimentar-se do jeito correto. Alimentar-se do jeito correto, muito bem. Então, ter experiência foi uma característica que o Luan citou. E normalmente a gente tem alguém como experiente quando ela possui qual atributo ou está em qual situação? Mais idade. Então, ter mais idade é um símbolo aí de ter experiência, ou pelo menos deveria ser. Isso se espera. E hoje nós vamos ver a história de alguém que tomou conselhos. Ele decidiu tomar conselhos. Olha só que bênção. E nós vamos ver que ele foi prudente ali ao tomar conselho. Foi atrás do conselho para não confiar no que ele imaginava naquele momento. E hoje nós vamos estudar sobre a história de Roboão. Nós vimos nos dias atrás de que Salomão, ele foi um bom rei durante um bom tempo, mas depois se apostatou devido à luxúria, devido à ostentação, e aí ele decidiu ali entregar-se sua vida à busca de prazeres. E a Bíblia fala que tudo que os olhos deles, o coração dele desejou, ele não negou, ele teve. Imagine, tudo que passou pela mente, ele foi atrás e provou. Porque ele era rei, era o maior, tinha muito dinheiro, tinha capacidade de fazer qualquer coisa em condição financeira e tinha muita influência e era um homem sábio e bem visto pelas pessoas. Então, ele chegou no momento onde ele decidiu se entregar e tudo que ele desejou ele provou. E aí nós vimos que esse foi um momento de apostasia de Salomão. E ele se arrependeu e retornou ao Senhor. Mas os efeitos dessa atitude dele não foram de todas exterminadas, porque nós vimos que as decisões que nós tomamos em nossa vida não trazem apenas consequências para nós próprios, mas para as pessoas, porque ninguém vive para si, ninguém vive de maneira individual. A nossa vida afeta a vida de outras pessoas, e Salomão tinha afetado a vida de outras pessoas, de seus filhos e também do reino, a ponto de, enquanto ainda Salomão reinava, Deus já tinha descrito de que o seu reino dele seria dividido e seria dado a outra pessoa. Olha só o que diz o livro de 1 Reis, capítulo 11. 1 Reis, capítulo 11, o verso 31. E diz assim lá: E disse a Jeroboão: Toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Deus já havia dito que o reino de Salomão ele seria rasgado e dado a ele, mas por amor a Davi e por amor a Salomão, que se arrependera, Deus decidiu não fazer isso nos dias dele, mas permitiu que Salomão encerrasse aí seus dias de reinado e depois ele traria esse juízo para o povo de Israel. E agora no capítulo 12, que foi a referência do nosso estudo de hoje, nós lemos 1 Reis, capítulo 12, capítulo 13 e o livro Profetas e Reis, capítulo 6, que é o tema Reino Rasgado. Então lá no capítulo 12, já no primeiro verso diz assim:
E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel se reuniu em Siquém para o fazer rei. Sucedeu que Jeroboão, filho de Nebate, achando-se ainda no Egito, para onde fugira diante do rei Salomão, e Jeroboão habitava no Egito, e mandaram chamá-lo. Veio, pois, Jeroboão a toda a congregação de Israel, e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia a tua dura servidão, de teu pai, e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Agora passara o reino de Salomão, e viera o seu filho reinar em seu lugar. E Roboão começa a reinar no lugar de seu pai Salomão. E ele vai a Siquém para que fosse então feita aquela cerimônia ali formal para o recebimento do reino. E vai lá Roboão, e vai também aquele personagem que nós lemos lá no capítulo 10, capítulo 11, verso 31 do livro de 1 Reis, que receberia 10 das tribos do povo de Israel, Jeroboão. Jeroboão havia fugido para o Egito, e agora ele volta quando Salomão morre e seu filho vai reinar em seu lugar. Aí mandam chamar Jeroboão, e ele vai participar dessa cerimônia de recebimento do reino por parte de Roboão. E aí eles vão lá e colocam algumas cláusulas para que Roboão pudesse reinar sobre eles. Olha só, Roboão era o herdeiro do reino por ser filho do rei antecessor. E agora ele iria reinar de qualquer forma. Mas as tribos tinham padecido nas mãos de Salomão. Mas Salomão não era um bom rei? Como assim? Ele tinha extorquido o povo? Deus não tinha dado tanto dinheiro para ele? Mas houve um momento em que ele passou, como eu disse no início, a viver da luxúria. E aí ele precisava de mais dinheiro para viver com ostentação. E aí ele passou a oprimir o povo de Deus e passou a exigir tributos. E aí tornou-se um rei não tão bom nesses últimos anos devido à extorsão que Salomão passou a fazer no reino. E agora os filhos de Israel vêm e falam para Roboão, que iria possuir o reino, algumas causas para que eles pudessem ser direcionados por ele. E a causa era: olha, seu pai fez duro o jugo sobre nós. Agora, pois, alivia esse jugo, e nós vamos te servir. Era razoável esse pedido? O que vocês acham? Será que foi um pedido bom que eles fizeram? Sim, foi muito razoável. Eles não estavam ali em apostasia falando: nós não vamos te servir. Eles pediram: olha, alivia aí. Seu pai foi muito ruim nos últimos anos de seu reinado. Torna mais fácil aí a vida como rei. Seja um bom rei e nós vamos te servir o resto da vida. E aí vem Roboão e ele tem uma atitude ponderada. Qual foi a atitude? Pedir conselhos. E aí ele decide então pedir conselho a algumas pessoas lá de seu reino. E olha só para quem ele vai pedir conselho. O verso 6 do capítulo 12. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? E lá vai Roboão e vai ter conselho com esses anciãos que inclusive conheceram seu pai e conviveram com ele. Então eram homens sábios esses homens? Eram homens experientes, como vocês falaram? Eram homens de maturidade. E olha só o conselho que eles deram a Roboão. Verso 7. E eles lhe falaram, dizendo: se hoje fores servo deste povo e o servires, respondendo-lhes, lhes falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Olha só que belo conselho. Olha só o conselho que esses anciãos deram. Será que eles eram homens que tinham aprendido a viver? Qual o conselho que eles deram? Olha, se você se fizer servo deles, eles te servirão para todo sempre. Olha só que conselho. Conselho muito sábio, muito prudente. Os anciãos estavam pedindo que o rei fosse servo dos seus liderados. E isso faria grande diferença. Que bênção! Ser líder
exige muito que nós tomemos uma atitude de servos também. E aqui na escola nós temos por certo que os que mais têm responsabilidades são os que mais servem. Os que são líderes são os que mais servem. E nossa casa é uma casa de servidão. Nós servimos a todos que passam pela nossa vida e a todos os que Deus dá oportunidade para nós servirmos. Nós servimos. Essa é uma grande característica. E essa seria a característica distintiva do reino de Roboão, se ele quisesse ter um reino próspero. Servir. Sem serviço, não há como reunir o povo. Sem serviço, não há como ser um bom líder. E ali estava Roboão diante deste ótimo conselho que os anciãos lhe deram. Mas aí Roboão, não satisfeito com esse conselho, vai procurar outro conselho, ou outros conselheiros, para ver se ele teria alguma outra ideia ali para responder ao povo. E olha só quem ele foi procurar para lhe dar conselhos. Verso 8. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e teve conselhos com os jovens que haviam crescido com ele e que estavam diante dele. Olha só quem ele foi buscar como conselheiro agora. Em primeiro momento, ele busca os anciãos que tinham convivido com seu pai. Seu pai era sábio, seu pai vivera muitos anos, passara por muitas coisas, se apostatou, mas depois se converteu e ainda assim escreveu muitas coisas depois de sua conversão. E ele tomou conselho com esses anciãos que tinham uma longa bagagem aí, a grande bagagem para fornecer. E agora ele vai atrás dos jovens, que cresceram com ele mesmo. Será que esses jovens tinham experiência? Não tinha muito mais experiência do que ele próprio tinha, porque tinham crescido juntos. Eles tinham a mesma idade, cresceram juntos, tinham a mesma capacidade ali. E de qual conselho vocês acham que Roboão se agradou? Do que era mais parecido com ele, daqueles que cresceram com ele, aqueles que entendiam o coração dele. Aqueles jovens que deram conselhos segundo aquilo que o próprio Roboão talvez faria se não pedisse conselho a ninguém. E olha só qual foi o conselho. Verso 10. E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: assim dirás a este povo que te falou: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu alivia sobre nós. Assim falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Olha só o conselho. Que conselho! Naturalmente a gente olha e já parece um conselho de ruína, né? Já parece um conselho que você já imagina, vai dar errado. Isso não vai dar certo. E era bem isso, mas ele não teve esse discernimento. Diante desses dois conselhos que ele havia recebido, o conselho de sirva aos teus liderados e eles te servirão de todo bom grado. E o outro conselho é: oprima mais, que aí eles vão te servir. E ele decidiu seguir esse conselho. Então vou oprimir mais. O meu dedo mínimo é mais grosso que os lombos de meu pai. E agora vocês vão ver o que é um jugo pesado. E lá vai ele então falar isso à congregação. Imagine, o povo de Deus, ele estava iniciando agora a sua monarquia, digamos assim. Porque Saul fora o primeiro rei. Depois viera Davi, viera Salomão. Haviam passado 3 reis. Um ruim, os outros 2 razoavelmente bons. Davi bom, Salomão bom a maior parte do tempo e depois teve a sua apostasia. Mas agora veio aí o 4º rei. E eles estavam ali, digamos que iniciando seu início. Ainda viriam muitos outros reis. E agora eles estavam nessa base, iniciando a monarquia. Antes era Deus quem reinava de maneira suprema. E agora vem um rei que quer reinar até mesmo no lugar de Deus. Fala: não, vocês vão ser oprimidos mesmo. Não, vocês vão fazer assim mesmo. E ele, sem buscar consideração sábia, ou buscar consideração de Deus. E o povo foi totalmente contra
essa proposta que Roboão deu aqui. E olha só qual foi a característica, ou a resposta que o povo deu a Roboão diante desse pedido, dessa fala dele para com o povo através do Conselho dos Jovens. O verso 16, olha só. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança nos filhos de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi para as suas tendas. No tocante, porém, aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, também sobre eles reinou Roboão. Então, quando Roboão disse isso ao povo, o povo ficou extremamente desgostoso com aquela situação e decidiram: não, nós não somos da tribo de Judá, nós não somos irmãos de Davi, nós não somos filhos de Jessé, a gente não tem herança nenhuma na família deles. O que a gente tem com eles? Não temos nada, vamos embora. E aí eles decidiram ir embora e abandonaram então a tribo de Judá. E Roboão ficou reinando apenas sobre eles, sobre a tribo de Judá e sobre a tribo de Benjamim. E as outras 10 tribos foram embora. E agora quem iria reinar sobre eles? Jeroboão. E isso Deus já havia dito. Deus já havia falado que Jeroboão ficaria com 10 tribos. E nós vemos aqui um desfecho que vai causar grandes misérias agora ao povo de Deus. Agora nós vemos um momento, o iniciar aí de uma trajetória dividida e que vai ser normalmente de decadência. Agora nós vamos ver algumas palavras que são altamente citadas nos livros de Reis, nos livros de Crônicas, em outros livros, fazendo distinção entre os dois reinos. A Bíblia começa agora a trabalhar entre dois reinos: Reino do Sul e Reino do Norte. Reino do Sul, o Reino de Judá. Reino do Norte, Israel com as 10 tribos. E na maioria dos casos, Israel contava com reis apóstatas, reis ruins. E a tribo do Sul, que é o Reino de Judá, contava com bons reis. E dele viria o Messias. E na cidade deles, no reino deles, estava a capital, estava o templo, estava Jerusalém. E lá no Reino do Norte, em Israel, eles fizeram a capital Samaria. E aí Samaria passou a ser a capital do reino. E tanto que depois, mais para frente, nós vamos ver um certo confronto entre esses dois. Os dois reinos, entre as duas capitais. Nós vamos ver até nos tempos de Jesus, onde eles se odiavam, os samaritanos com o povo de Judá. E os samaritanos ali já eram uma mescla, porque o povo de Israel já havia sido eliminado do mapa, já tinha sido extinguido e só permanecido mesmo a tribo de Judá. Mas nós vimos que ali, nesse momento com Roboão, foi o lançar ali de uma base de decadência, de destruição. Apenas um ato, apenas um conselho que ele seguiu sem a devida prudência. Foi o determinante aí para a ruína de vários séculos, de milênios ali, através de uma nação que foi se apostatando. E a gente olha para a nossa vida hoje e podemos pensar: quais são os conselhos que nós temos seguidos hoje em dia? Ou melhor, temos nós seguido e buscado conselhos para fazer as coisas? Ou temos seguido os princípios, os desígnios do nosso próprio coração? Quando você é posto diante de uma situação que você precisa tomar uma grande decisão, você recorre a alguém para buscar conselhos? Ou você se acha autossuficiente e capaz o suficiente para raciocinar por si próprio e tomar suas boas decisões? Buscar conselhos é sempre bom. E tomar conselhos de pessoas boas, como vocês disseram, é melhor ainda. Que nós possamos analisar esse caso, de que alguns atos lançam base para o que nós vamos colher lá na frente. No caso aqui de Roboão, ele lançou uma base que foi a ruína de muitos séculos aí seguidos através do povo de Israel.
e que nós venhamos estar libertos disso, nós possamos ter bons conselhos e buscar bons conselheiros, que Deus nos ajude a isso. E nós vimos algumas coisas agora quando Roboão ele passa a reinar. Quando Roboão ele passa a ser o rei, nós vimos que ele passa a marcar ali o seu reinado com não boas atitudes, e isso devia-se a um caráter que ele herdou. Olha só o que vai dizer o parágrafo. Embora Salomão tivesse ansiado por reparar o espírito de Reoboão, ou Roboão, seu sucessor escolhido, para que enfrentasse com sabedoria a crise predita pelo profeta de Deus, ele não fora jamais capaz de exercer forte influência modeladora para o bem sobre a mente de seu filho, cuja primeira educação tinha sido tão extremamente negligenciada. Salomão, quando ele retornou de sua apostasia, ele tentou influenciar a cabeça desse filho, porque sabia que ele seria rei. E ele tentava converter esse filho, mas toda a influência que ele teve não foi capaz de restaurar a influência que esse filho recebera no início de sua vida. Esse filho pegara o pai, dado a luxúria. Esse filho era filho de Salomão com uma mulher que não pertencia ao povo de Deus. Então esse filho recebeu uma influência totalmente contaminadora, que sempre o fazia voltar àquilo que ele herdou. Roboão tinha recebido de sua mãe, uma amonita, a estampa de um caráter vacilante. Algumas vezes procurou servir a Deus e foi agraciado com uma medida de prosperidade, mas não ficou firme e afinal rendeu-se às malévolas influências que o rodearam desde a infância, nos erros da vida de Roboão, e em sua apostasia final é revelado o trágico resultado da união de Salomão com as mulheres idólatras. Então Roboão, ele foi apenas o resultado ali de onde ele nasceu e como ele cresceu. E por mais que seu pai depois o tenha tentado restaurar, isso não foi capaz, porque esse filho recebera um caráter vacilante. Ele recebera esse caráter como uma estampa. Olha só que forte é. Como funciona a questão do papel dos pais na vida dos filhos e como é passado o caráter de maneira hereditária para os filhos, até mesmo comparado aqui no livro como uma estampa que foi transferido para esse filho, e esse filho ficava sempre voltando àquele ponto. Em alguns momentos ele se unia a Deus, mas como tinha um caráter vacilante, voltava, fraquejava e voltava para os próprios desígnios do seu coração. Mas sempre há oportunidade de permanecer firmes, desde que haja uma firme decisão, desde que haja então uma fortaleza de espírito a ponto de decidir permanecer firme por aquilo que é certo, independente de nossas inclinações. Na maioria das vezes, nós nos deparamos com situações em que nossas inclinações nos querem levar para o afastamento de Deus, para a confiança em nós mesmos, para a autodependência, mas nós devemos sujeitar esse espírito de autodependência, isso que há dentro de nós, de acordo com o que Deus espera, por mais que seja dolorido. E aí nós seremos bons, apesar do caráter que tenhamos recebido. Sempre há esperança, desde que tenhamos uma firme decisão. E aí nós vimos que Roboão ele começa a reinar. Depois nós vimos que Roboão decide fazer luta contra o povo de Israel, levanta ali 180 mil homens para poder guerrear com o povo, para fazê-lo sujeitar a si, mas Deus envia seu profeta e fala: não faça isso de maneira alguma, porque não vai mais voltar, não vai haver novamente união entre vocês dois. Agora o reino seria realmente separado e permaneceria assim. E Roboão ele acata essa mensagem que Deus dera para ele. E aqui nós vamos para o final do estudo, vendo a importância que nós temos ao tomar conselhos, ao seguir nossa vida, porque Roboão agora ele toma algumas atitudes no seu reinado que serviu de decadência para todos os próximos reis.
e também Jeroboão toma algumas atitudes que servia de base para que outros fossem apostatados que vieram após ele. E no livro hoje eu trouxe um parágrafo que soa muito sério para nós. O parágrafo começa assim: quão tristes, quão profundamente significativa as palavras. E na metade desse parágrafo nós encontramos assim: e como aconteceu com eles, assim sucedeu em maior ou menor grau com cada um que se entrega à prática do mal. A influência do erro praticado não se confina ao que pratica. Quando você erra ou comete algum erro, esse erro não fica confinado a você. Ninguém vive para si, ninguém perece sozinho em sua iniquidade. Cada vida é uma luz que ilumina e alegra o caminho de outros, ou uma negra e desoladora influência que tende para o desespero e ruína. Nós conduzimos outros para cima, para a felicidade e vida imortal, ou para baixo, para a tristeza e morte eterna. E se por nossas obras fortalecemos ou pomos em atividade as faculdades más dos que estão ao nosso redor, compartilhamos do seu pecado. Nós não vivemos para nós mesmos. Nossa vida é cercada de influências, ou para a morte ou para a vida. Ellen White, em outros livros, vai falar que nossa vida é um cheiro de vida para a vida ou um cheiro de morte para a morte. E agora aqui no final desse parágrafo veio dizendo que nossas atitudes despertam as tendências que as pessoas têm. E se nós despertamos tendências para o pecado, nós compartilhamos do pecado daquela pessoa. Exemplo: se uma pessoa tem a tendência de julgar e de falar mal de outros, e aí vem você e puxa um assunto falando mal de alguém com ela. Ei, você viu o ciclano? Olha só o que ele faz. Tu viu lá o que ele fez? E a pessoa às vezes nem estava pensando nisso, mas ela já tinha essa tendência. E aí quando ela ouve isso, desperta essa influência no coração dela, e aí volta esse pecado. E ela começa a falar mal também. Quem é o culpado na história? Os dois. Os dois passam a ser culpados. Ou imagine um homem que tenha uma queda para a sensualidade, ou não se governa nisso, com a questão de mulheres, e a culpa é de quem? É dele? É dele. E aí ele se mantém controlado, mas aí vem uma mulher tal, se veste de maneira indecente, justamente para provocar. E aí o homem passa a ter pensamentos impuros porque aquilo despertou nele aquela influência, aquilo que ele já tinha dentro de si. E ele peca. O pecado é de quem? De ambos. É compartilhado. E isso é para todos os pecados. E a gente tem que pensar: nossas atitudes levam as pessoas à santidade ou levam as pessoas à imoralidade? As atitudes que temos conduzem as pessoas até Deus ou fazem com que elas permaneçam separadas dele? Nós estamos alimentando as boas tendências nos corações das outras pessoas, ou nós estamos alimentando as más influências, as más tendências que as pessoas já têm dentro de si? Nós não vivemos para nós mesmos. Nossa vida é carregada de influência. E até quando nós vamos ler outros livros da Senhora White, o livro Parábolas de Jesus, por exemplo, capítulo 25, ele vem falando ali de como nós temos responsabilidade sobre a vida das outras pessoas, de que a nossa vida, ela às vezes é determinante para a vida de outras pessoas. Ninguém vive sozinho. Nós temos o livro, esse capítulo que eu citei, até cita que cada pessoa tem uma atmosfera própria que influencia a vida de outras pessoas com quem entra em contato. Nós temos esse grande privilégio e essa grande responsabilidade de fazermos a diferença na vida das pessoas com quem entramos em contato. Que a diferença que nós causemos possam ser diferenças para o bem, para o alto, que as pessoas se sintam motivadas ao entrar em contato conosco a serem mais santas, a serem mais motivadas, a serem consagradas a Deus, e nunca ao contrário,
Que Deus nos livre de fazer a obra de Satanás influenciando as pessoas para o mal, mas que nós possamos sempre ser uma influência para o bem, um cheiro de vida para a vida, como disse Ellen White. Que nós não venhamos ter os mesmos resultados da vida que Roboão teve na sua, buscando conselho, mas tomando conselho da pessoa errada e agindo segundo aquilo que recebera e não lutando contra as próprias tendências e ainda assim sendo tendência para o mal na vida de outras pessoas. Que Deus nos livre disso, mas que através da ajuda dele nós possamos ser um cheiro de vida para a vida, que nós possamos ser o bom perfume de Cristo para as pessoas que estão ao nosso redor. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você também de casa, amigo, que Ele lhe fortaleça e que você seja uma grande influência para as pessoas que você entra em contato. Vamos orar a Deus nesse momento, pedindo isso e essa ajuda dEle? Senhor nosso Deus, muito obrigado por Sua presença, por tudo que o Senhor deixou relatado para nós, para a nossa advertência e para a nossa instrução. Hoje podemos aprender que necessitamos sim buscar conselhos e orientações, mas precisamos buscar das pessoas corretas, buscar conselhos das pessoas que são sábias e tementes ao Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, a sempre pautarmos a nossa vida de acordo com a sabedoria que provém do alto e não segundo as nossas tendências ou o caráter que nós herdamos de nossos pais, mas que a Tua palavra seja determinante em nossas atitudes e que nós possamos sempre ter em mente que a nossa vida influencia a vida de outras pessoas, quer de maneira consciente ou quer inconscientemente. Que o Senhor nos ajude, Pai, então, a sermos um cheiro de vida para a vida na vida de outras pessoas. Dê-nos a Sua presença nesse dia. Conduze nossa história, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de nós nesse dia, que a nossa vida seja de grande influência para a vida de outras pessoas. E que Deus te abençoe também, que hoje seja um grande dia para você. Deus te abençoe.